Bom dia, queridos amigos, irmãos. Eu queria trazer para você uma palavra de Deus de fé para o teu coração. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu quero ler com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o verso de número 7, que diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O apóstolo Paulo chama a atenção dos cristãos, daqueles que são discípulos de Jesus, e diz para eles o seguinte: vocês precisam aprender que nós temos que viver pela fé e não pelo que a gente vê. O apóstolo Paulo aqui faz uma diferenciação entre as pessoas que acreditam em Deus e as pessoas que não acreditam em Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: as pessoas que não acreditam em Deus, ou que não têm a sua vida em Deus, que não têm uma comunhão com Deus, são pessoas que vivem a vida a partir do que elas veem. Nós vivemos um quadro muito sério de coronavírus. E o que a gente percebe? Que algumas pessoas, quando elas leem o noticiário e elas veem o problema se espalhando, pessoas morrendo, elas veem a situação cada vez mais caótica, o que acontece com elas? Elas entram no desespero. Por que elas entram no desespero? Porque elas estão olhando para a vida apenas na perspectiva daquilo que os olhos humanos veem. E o apóstolo Paulo está justamente mostrando para a gente que a gente precisa ter um olhar espiritual da vida. Ou seja, nós não podemos viver a partir do que vemos, mas a partir do que a fé nos ensina. E a pergunta é: o que significa fé? A Bíblia vai nos definir o que é fé lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, quando o texto diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a certeza daquilo que nós não vemos. O texto aqui está dizendo para nós que a fé, ela não se baseia no que está concretamente acontecendo, no que fisicamente está acontecendo. A fé tem um olhar que está para além daquilo que os olhos humanos podem ver. E esse é o grande diferencial das pessoas que confiam em Deus, que acreditam em Deus, para pessoas que não creem em Deus. Agora, é muito importante que nós entendamos que nós só conseguiremos olhar para a vida a partir dos olhos da fé se nós tivermos uma comunhão estreita com Deus. Por quê? Porque a fé é algo que Deus gera no nosso coração. A Bíblia vai dizer que tanto o querer como o efetuar, como o fazer, como o acontecer, vem de Deus. Ou seja, é Deus que gera fé no seu e no meu coração. Portanto, para que eu e você não fiquemos olhando para as dificuldades da vida, para os problemas da vida apenas a partir de uma perspectiva humana, e sim a partir da fé, é preciso que nós estreitemos a nossa relação, a nossa comunhão com Deus, a fim de que essa comunhão com Deus possa gerar em nós uma fé que nos capacite a olhar para as circunstâncias da vida, não apenas a partir da realidade humana, mas a partir de uma visão espiritual. Olhar para a vida com fé significa olhar para a vida com uma visão espiritual. E para termos uma visão espiritual, é preciso que nós tenhamos uma comunhão íntima com Deus, que é totalmente espiritual. Portanto, o que eu queria dizer para você nessa manhã é o seguinte: Deus espera que eu e você passemos a olhar para a vida pela fé, a partir da fé, a partir de uma visão espiritual e não a partir apenas de uma visão lógica, científica, estatística, mas de uma visão mais profunda. E para isso você precisa, assim como eu, buscarmos uma comunhão maior com Deus, para que nós possamos começar a olhar para a vida a partir da fé. Porque se a gente apenas olhar para a vida a partir da perspectiva humana, aqui daquilo que a gente está vendo, nós vamos ficar em desespero. Porque o que o mundo nos apresenta, o que a realidade que nós estamos vivendo nos apresenta, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da estatística, é algo desesperador e que deve gerar um pânico profundo no meu e no seu coração. Mas se nós olharmos para essa situação a partir da perspectiva da fé, a gente vai começar a ver
coisas que a ciência não está mostrando e nem vai mostrar. Nós vamos começar a enxergar coisas que a estatística não nos mostra, porque é algo que vai para além. Portanto, eu gostaria de convidar você a começar a buscar, a olhar para a vida, não a partir da realidade humana, mas a partir de uma perspectiva da fé. E para isso, você precisa buscar uma comunhão, uma intimidade maior com Deus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa te fortalecer e te abençoar muito. Às 19 horas nos encontramos no YouTube para podermos mais uma vez ouvirmos uma palavra de fé, a fim de que possamos olhar para a vida não a partir daquilo que a gente vê, mas a partir da fé. Que Deus nos abençoe, tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.